Olá, alunos do curso Profissionalizante da Área da Saúde. Eu sou a professora Leidiana. Vamos estar dando continuidade ao nosso curso da área de farmácia. Lá na página 8, vamos estar falando sobre a anatomia do corpo humano. Esse assunto é muito importante para todos nós, profissionais da área da saúde, pois estaremos falando sobre cada parte do corpo humano, cada órgão, cada sistema. Então, é um assunto de muito conhecimento para todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa aula. A anatomia do corpo humano é o estudo do desenvolvimento dos seres, tanto humano quanto animais e vegetais. Pessoal, é como se cortássemos em partes cada parte do corpo humano para estarmos estudando cada órgão, cada sistema e suas funções. Mas para estudarmos a anatomia do corpo humano, é preciso que o indivíduo esteja em posição anatômica. De início, vocês vão achar difícil, como assim posição anatômica? Porque, pessoal, eu preciso saber cada posição da cabeça, cada parte do tronco e futuramente vocês vão estar conseguindo em mente, em pensamento, colocar o indivíduo em posição anatômica para fazer essa divisão. Vou explicar para vocês como é fácil, pessoal. Eu só preciso que a pessoa esteja com a face voltada para frente, olhar dirigido ao horizonte, braços colados ao corpo, com as palmas das mãos voltadas para frente, os pés juntos, com os dedos voltados para frente. Desta forma, teremos a vista da pessoa de frente, do lado direito, de costas e do lado esquerdo. Pessoal, o corpo humano se divide em 3 partes: cabeça, tronco e membros. Na cabeça temos a face, que é todo o sistema visceral, que eu vou estar falando para vocês mais adiante nesse vídeo. Também o crânio. O crânio, pessoal, é toda a parte que protege o encéfalo. Então, na cabeça temos a face e o crânio. Crânio que protege o encéfalo e a face, sistema visceral. Também temos o pescoço, que une a cabeça ao tronco, ou seja, o pescoço já faz parte do tronco. No tronco temos pescoço, tórax, abdômen e pelve. Observem na imagem, pessoal, onde tem essa seta mostrando para o tronco. Também, na divisão do corpo humano, temos os membros superiores e inferiores. Os membros superiores são os nossos braços. Inicia-se a partir da raiz, que é a região do ombro, até a parte livre, braço, antebraço e mão. Essa é a região dos membros superiores. E os membros inferiores começam na região do quadril até a parte livre, coxa, perna e pé. Os membros inferiores são as nossas pernas. Então, essa é a divisão do corpo humano, que se divide em 3 partes: cabeça, tronco e membros. Falando sobre divisão do corpo humano, vamos falar sobre o maior órgão. Quem aí sabe qual o maior órgão do corpo humano? É a pele. Mede até 2 metros quadrados, dependendo da idade, né? Adultos pode até medir até 2 metros quadrados. A pele é a principal defesa do corpo humano, nos defende da radiação, do calor, do frio. E depende muito da região da pele. Por exemplo, uma pele do rosto é um pouco diferente da pele dos pés. A pele dos pés pode ser mais espessa, falando de uma forma mais que fique mais claro para
vocês é uma pele mais grossa, porque as células produzem uma camada para estar protegendo o pé. Ou seja, se uma pessoa caminha muito no chão, descalço, a pele do pé vai ter mais facilidade de ficar mais grossa. Já é diferente da pele de um bebê recém-nascido, porque o recém-nascido, quando ele nasce, a pele é muito fina do pé. Por quê? Nunca teve contato com o chão. Então muda muito a espessura da pele. Um exemplo claro também que vai deixar vocês bem com a mente bem fresquinha. Pessoas que trabalham, por exemplo, trabalham manual, em foice. As mãos, pessoal, fica mais grossa, a palma da mão fica muito grossa. Por quê? Porque aquilo ali vai estar fazendo com que a pele fique bem espessa. Diferente de pessoas que não fazem esse tipo de trabalho, a pele vai ficar mais fina da mão. Outra coisa também vocês podem tentar dar uma olhada depois na apostila. O pessoal que trabalha com ordenha. Ordenha, para quem não sabe, é tirar leite. As mãos tendem a ficar mais grossa. Então, essa é a principal função da pele. As células vão sempre trabalhando para que ela fique com uma defesa para nos proteger. Porque senão ficaria muito fina e com muita facilidade de ter uma lesão na pele. Vamos observar agora nessa imagem a estrutura da pele. A pele é composta por duas das principais camadas, a epiderme e a derme. A epiderme é essa camada mais superficial da pele, essa primeira camada que podemos ver. Logo abaixo tem a derme. Ela localiza-se os vasos sanguíneos e também as terminações nervosas. Além de glândulas sebáceas, observem aí na imagem, está marcado glândulas sebáceas e logo abaixo glândulas sudoríparas. Mais abaixo encontramos a tela subcutânea, ou seja, pode ser chamada também de hipoderme. Essa tela subcutânea, encontramos nela as camadas de gordura que nos protege do frio, de choques mecânicos. E observem também que na estrutura da pele temos os pelos. Vejam aí na imagem. Lembrando que quanto mais fina a epiderme, essa primeira camada da pele, maior é o nível de sensibilidade. Níveis de organização estrutural do corpo humano. A estrutura do corpo humano existe um nível de organizações. Começamos pela célula, tecido, órgão, sistema e organismo. O corpo humano é formado por estruturas simples, como as células, até as mais complexas, como os órgãos. O nível de organização do corpo humano é a seguinte: células, tecidos, órgãos, sistemas e organismo. Cada uma dessas estruturas consiste em um nível hierárquico até a formação de todos os organismos. Vejam a imagem de uma célula. Lembrando que essa imagem é microscópica, pessoal. É muito pequena. A célula ela é a menor parte do ser vivo. Ela que é a responsável pela produção de energia, pela nutrição e também pela reprodução. Existem três partes principais da célula: o núcleo, o citoplasma e a membrana plasmática. Observem na imagem. Esta é a imagem da célula. Os tecidos. Os tecidos já são grupos formados de célula, daí se formam em tecidos que sustentam o corpo. Temos aí imagens de vários formatos de tecidos. Observem que corresponde a cada parte, a cada órgão do corpo humano.
E os órgãos, pessoal, que é muito conhecido, todo mundo conhece, né? Todo mundo já estudou lá na matéria de ciências da quarta série. E este osso muito pequeno, chamado de estribo, ele é muito importante na nossa audição. É tanto, se ele for rompido, causará uma dificuldade na audição e não poderá mais ser reconstituído. Sistema esquelético geral. Observem essa imagem do sistema esquelético. São vários ossos. Temos aí exemplos de ossos longos, que têm um comprimento maior. Exemplo deles são o fêmur, tíbia, rádio e una. Ossos curtos são exemplos de ossos do carpa e ossos do taço. Observem nessa imagem. Aí temos na região do braço o carpo. E na região da perna e no calcanhar temos o taço. Os ossos sesamoides são exemplos da patela. Exemplo dele aí na região do joelho, nessa imagem do esqueleto. Ossos laminares são exemplos da escápula, ilíaco, costela, entre outros. Os ossos irregulares são exemplos das vértebras, sacro e outros ossos. E os ossos pneumáticos ou chatos, também pode ser chamado ossos chatos, são exemplos dos ossos do crânio, frontal, enfenoide e maxilar. Lembrando que é só alguns exemplos, é preciso estudar bastante o sistema esquelético para que vocês possam ficar cientes de onde está localizado cada osso. Sistema reprodutor. O sistema reprodutor é um sistema de órgão dentro de um organismo que atua, ou seja, que trabalha na finalidade de reprodução. Esse sistema, estamos falando de órgãos genitais femininos, órgão genital masculino, na finalidade de reproduzir. Observem a imagem do sistema reprodutor feminino, composto por vagina, colo do útero, miométrio, endométrio, tuba uterina. Na tuba uterina, ela tem a função de transportar o óvulo do ovário até o útero. É nas trompas uterinas que acontece a fecundação, ou seja, o encontro do espermatozoide com o óvulo. Temos também a imagem do útero e também do fundo do útero. No útero, pessoal, é onde desenvolve a gestação. Do outro lado aí esquerdo também tem outra tuba uterina. Imagem também do ovário. O ovário são as glândulas responsáveis pela ovulação e produz também os hormônios sexuais, que é, por exemplo, a progesterona. Vemos aí também a imagem do sistema reprodutor masculino, iniciando aí pelo pênis. O pênis é o órgão reprodutor. Ao lado, vocês veem a imagem do escroto, ou seja, a bolsa escrotal. Essa aí está a cavidade que protege o testículo. E como eu disse, dentro do escroto tem o testículo. São as glândulas que produzem os gametas masculinos através do espermatogênese. São as células de hormônio sexual masculino. O epidídimo, que é o local onde armazena e conduz os espermatozoides. Acima vocês veem a imagem da próstata, bexiga e também vesícula seminal. Do lado temos aí a imagem do ducto diferente, que é o canal que transporta o espermatozoide do epidídimo até as glândulas. Conhecendo os órgãos genital feminino e os órgãos genitais masculino, agora ficará mais fácil de vocês entenderem a gestação, ou seja, o sistema reprodutor humano.
A partir daí vocês irão entender o que dá origem a novas vidas, que são os órgãos genitais, que dá origem à reprodução, desde o momento da fecundação, que é a união dos núcleos feminino e masculino. Sistema sensorial. Para relacionarmos ao meio ambiente, possuímos uma série de órgãos. Damos o nome de órgãos de sentido. Quais são eles? Olfato, visão, audição, gustação e tato. Quando eu falo do olfato, estou falando dos nossos nariz, é onde a gente sente o cheiro. A visão são os olhos, visão, o que a gente vê. A audição, o ouvido, tudo que a gente ouve. A gustação é a língua, ou seja, o paladar, a gente sente o sabor. E o tato é a nossa pele, que eu falei para vocês anteriormente sobre a pele, ou seja, é tudo aquilo que a gente tem contato. Esses são os órgãos de sentido. Sistema imunológico. O sistema imunológico humano é o sistema imune, ou seja, é o que consiste na rede de células, de tecidos dos órgãos que atuam na defesa do organismo contra ataques de invasores, ou seja, contra os vírus. O nosso corpo humano, ele produz células que nos protegem contra determinado vírus, ou seja, nos deixa imune contra aquele vírus. É como falássemos assim quando tomamos vacina da gripe, por exemplo. A vacina da gripe nos deixa imune, por quê? Porque ela produz células contra aquele vírus. Então, quando vem o vírus da gripe, temos as células que vai expulsar aqueles vírus, que não vai deixar com que a gente pegue a gripe. Então é isso, o sistema imune, estamos falando da imunidade, de toda a defesa imunológico do nosso corpo. Muitas vezes a resposta do nosso sistema imunológico para dizer que não vai bem o nosso organismo é com a febre, ou seja, com a elevação da temperatura, que fica acima de 37, 37,5, 37,8, acima do normal. Ela é o sintoma que o sistema imunológico está agindo para combater alguma agressão. Ou seja, quando temos alguma infecção, algum vírus, logo o nosso sistema imunológico já manda a resposta para nós que tem algo fora do normal. Sistema linfático. O sistema linfático trabalha juntamente com o sistema imunológico, pois ele tem a função de proteger as células do sistema imunológico. Ou seja, a linfa do sistema linfático entrega substâncias nutritivas às células e recolhe as impurezas, limpando e drenando os minúsculos espaços intercelulares, estabelecendo comunicação entre célula e o sangue. Por exemplo, as nossas glândulas na região da garganta, que são chamadas de amígdalas, elas têm uma função de proteger de vírus, de invasores, ou seja, de micróbios. Mas quando tem muitos micróbios que aumenta os glóbulos brancos, elas ficam mais inchadas. Então aí fica mais fácil de o médico entender que ali tem um sintoma de infecção. E assim vai ajudar muito com que trate essa infecção. Essa é a função, já é o sistema linfático trabalhando juntamente com as células na proteção dos invasores. O sistema linfático ele tem semelhança com o sistema sanguíneo, pois ele é formado também por vasos. A maior missão dele é coletar impurezas da circulação e manter em defesa contra os micróbios, ou seja, trabalhando juntamente com o sistema imunológico. Essa foi a aula de hoje que falamos sobre
Na próxima aula, retornaremos com a anatomia do corpo humano, parte 2. Vocês virão sobre